noite linda para você. Acompanha a notícia para o trabalho, nosso quadro, nossos direitos no ar. E agora fala essa nova comentarista, a doutora Paula Branco. Seja bem-vinda novamente ao programa, doutora. Obrigada, Regina. Boa noite a todos. E hoje a gente tem convidado especial? Temos uma grande amiga, parceira, advogada, é a doutora Sabrina Maradei. Boa noite. Especialista, doutora em Direito Tributário, mestrada pela Espanha e formada pela USP. Seja bem-vinda. Grande profissional. Boa noite, Regina. Boa noite, Paula. Boa noite a todos. E hoje a gente vai se tratar de direito tributário. Você já viu que a gente está com uma tributarista aqui presente, né? Sobre os aspectos tributários de uma sucessão, o planejamento sucessório. Será que tem muito desafio? Será que tem muita dúvida, tem muito risco? Tem muita coisa aí que a gente precisa desvendar? Bem, se não fosse assim, a gente não teria trazido a doutora Sabrina aqui com a gente hoje. Bem, vamos começar por aqui, né? Para saber o que é planejamento sucessório. Vamos começar por aqui? Vamos sim. Bom, a ideia agora está muito em voga, a questão do planejamento sucessório para recolher menos tributos, porque é assim, morreu, e agora, o que faz? É aquela boa velha máxima, procura seu advogado, né? Então, o que é o planejamento e como evitar a tributação alta e o recolhimento excessivo? Esse é o nosso grande foco, é o foco do escritório, é o que a gente vem trabalhando dentro da legalidade. Tem que recolher tributo? Tem, mas o tributo devido, não o excesso do tributo. E tem N maneiras hoje da gente organizar. Então, o planejamento sucessório que está em voga, principalmente agora com a questão da reforma tributária, é o que pode ser feito extrajudicialmente, previamente, se programando para isso, porque é um evento que pode acontecer, que vai acontecer na família, e a gente tem como diminuir a taxação, a tributação. Então, é fazer dentro do que a gente tem de instrumento legal, o que é possível e viável dentro de cada família, respeitando cada avó, cada avô, respeitando a peculiaridade de cada família. Então, o que é o planejamento? É você olhar tudo que tem, ou o que poderá ter, e organizar com todos os herdeiros, com o pai, com a mãe. Senta todo mundo, qual é a ideia da avó, qual é a ideia do pai, o que se planeja mesmo, né? Às vezes tem o filho que cuida da empresa, é ele que vai suceder a empresa, então vamos organizar essa empresa para isso? E porque é a intenção do pai. O outro filho, sei lá, é ator. O que a gente faz com o ator? Vamos ao apartamento que ele mora? Então, como fazer esse planejamento para um evento que sim que é desafiador para todas as famílias, mas que é uma cultura muito latina, a gente tem esse receio de falar sobre a morte. Mas na Europa, em outros países, assim, você senta, você fala de testamento e tudo bem, porque é a melhor forma para depois, na frente, a gente não ter o problema dos abacaxis, do imposto de renda que não declarou e que todo mundo já passou por um inventário com um monte de discussão. Então, qual é a ideia principal, Regina, do planejamento tributário sucessório? É a gente minimizar todos os abacaxis lá da frente. Então, a gente organiza, respeita a vontade de todos, tem uma reunião com todos os interessados, com a família em especial, com quem é o detentor do patrimônio. E é um grande bate-papo, é um café, antecipa a ideia do que quer fazer, a gente ouve. Existem algumas fórmulas mágicas que estão veiculando no Instagram, não é por aí, não é, sabe, eu vi que o meu vizinho fez. Não, tem que ver caso a caso, com a família, sentar, entender bem o que é cada família, tá? Entender cada família. Cada família. Fala. E ninguém quer falar de morte, né? Mas é necessário, né? Infelizmente, foi o que a Sabrina falou, é o evento certo, infelizmente. E a importância de fazer esse planejamento existe porque, pelo menos assim, experiência própria, uma família que até então vivia em união, os irmãos se dão super bem. De repente, acontece essa fatalidade
passa a ser um problema na família, uma briga. Os irmãos deixam de se falar, começam a se odiar, porque existem os interesses, existem a vontade também de quem faleceu, que um conhece, outro não conhece, aí o outro se acha em desvantagem. Tem os impostos excessivos pós-morte, que são altos os impostos, né? Se você não organiza, se você não faz essa sucessão, eles vão incidir, e aí um irmão consegue pagar de uma forma mais tranquila, outro não. Então, assim, uma família que vive em paz pode se desestruturar por conta de um patrimônio que é deixado de uma forma desorganizada. E, doutora Sabrina, né, tem imposto para pagar também pós-morte? Pois é. É o mais alto. É isso mesmo, Regina e Paula. Morreu, tem que pagar imposto. A gente paga imposto sempre, né? E por isso o advogado, o tributarista tem essa ênfase também na pessoa física, não só nas empresas, porque geralmente acham que o tributarista só trabalha com empresa. Não. A gente também atende pessoa física, a gente também resolve problemas de imposto de renda. E o que acontece? Na partilha dos bens, precisa recolher o ITCMD. Qual é a urgência do recolhimento desse imposto causa-mortes? Você tem que fazer em até 60 dias para não pagar multa. Então, a multa, que é a grande questão do ITCMD, do imposto. Morreu, tem que procurar o advogado? Tem. Com urgência, sim. Com urgência? Sim. É um momento doloroso? A gente entende. Mas tem um posto fiscal que vai te cobrar um tributo se você não recolher rápido e não comunicar rápido o óbito e fazer a partilha. Então, um pouquinho de sucessão. A gente tem duas formas, ou judicialmente, de fazer o inventário, ou extrajudicialmente. No extrajudicial é no cartório, todo mundo, quando não tem disputa na partilha dos bens, mas das duas formas a gente precisa recolher o imposto. Então, qual é a dica aqui? Faleceu, precisamos recolher o imposto em até 60 dias. Procurar o seu advogado para fazer a declaração no posto fiscal, para que não incida, além de tudo, uma multa, né? Que já basta todo o trabalho, toda a dor, toda a questão. Então, assim... É passível de multa. Multa se passar os 60 dias. 60 dias é passível de... Ainda 10%. Isso, exatamente. Ninguém está interessado no seu sentimento. Que você perdeu e em 60 dias você tem que resolver isso, senão tem multa. Exatamente, Regina. Então, é essa questão fiscal que muitas pessoas desconhecem, né? Que a gente fica muito claro, todo o sentimento que envolve, mas tem uma questão, corre porque o leão vai te pegar, sabe? O fisco, ele também incide com um óbito. Então, também é para pessoa física, né? O advogado tributarista, que não é só para empresa, não é de grandes corporações, mas também no dia a dia, né? A gente está presente com todo mundo na declaração de imposto de renda, não declarou uma coisinha, pode sofrer uma multa por atraso, uma multa porque não procedeu ao inventário no imposto fiscal dentro dos 60 dias, não observou. E tem mais também, Regina. Tem algumas questões que aí são bem legais, legal no sentido de dentro da lei mesmo, legalista, que são interpretações do que é a base de cálculo desse imposto, do causa-mortes, né? Então, assim, temos o valor venal do imóvel, do IPTU, ou é o valor venal de referência que o cartório pede, é maior. Então, existem teses que diminuem a incidência desse ITCMD, esse imposto de transmissão causa-mortes. Então, procure o seu advogado de verdade, porque a gente tem maneiras de reduzir esse recolhimento. Primeiro, minimizar e proceder à declaração junto ao posto fiscal dentro dos 60 dias, que é só uma declaração, e o recolhimento. E também minimizar essa base de cálculo numa discussão judicial já reconhecida aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, foi uma tese ganha pelo escritório, que reduz a base de cálculo desse imposto. Exato. Então, não bastasse ter que correr,
também tem formas de minimizar esse recolhimento, né? Dentro da lei é amparado com decisão judicial. Não é assim um planejamento sem qualquer decisão, mas pautado pelo judiciário, com amparo para que não tenha problemas depois. Quer dar uma comentada, Paula? Assim, os cartórios, né, eles não observam essa tese, essa lei constitucional, TJ de São Paulo acata. Então, muitas vezes, quando a gente, né, faz a guia a prefeitura também, né? É a prefeitura, na verdade. Eles não observam. Então, no imóvel, você pode ver que tem a base de cálculo do valor para fins de IPTU e a base de cálculo de valor de referência. Muitas vezes, na grande maioria, o VVR, que é o valor de referência, é mais alto que o valor final para fins de IPTU. E o que eles fazem? Eles utilizam a base de cálculo para referência. Então, quando você vai fazer a guia para pagamento, o valor é muito diferente, né? É bem mais alto. O que o escritório faz? Entra para impetra um mandado de segurança, fala, olha, juiz, eles estão desobedecendo essa norma, então a gente já pede uma tutela antecipada para que eles sejam obrigados a utilizar a base de cálculo para fins de IPTU. Com base nessa liminar, a gente já consegue, no caso de cartório, etc., encaminhar, e aí eles refazem a guia, eles conseguem utilizar a base de cálculo correta. É algo já aceito, a gente conseguiu em todos os casos, e assim, eles continuam desobedecendo. Então, assim, é necessário impetrar um mandado de segurança para ter esse direito resguardado. E recolhe-se menos, né? E recolhe-se menos, né? uma diferença de imposto. grande. É exatamente o que eu ia falar. Perdão. Né? Se tributariamente, né, no âmbito fiscal, como é que fica essa questão do custo, né, disso tudo? Então, o imposto é 4%, o ITCMD. Agora, 4% sobre o quê? Né? Qual é a base? O que a gente toma por base para calcular esses 4%? E é aí que a gente chega na tese do escritório do mandado de segurança para diminuir essa base de cálculo e que esse 4% incida sobre o valor do IPTU, né? Ou do negócio jurídico. Então, a gente estuda caso a caso para minimizar esse recolhimento dentro da lei, porque é 4% que você vai pagar quando morrer causa mortes, né? Então, assim, a questão toda é sobre o quanto eu calculo, né, esses 4%. Qual é a minha base para oferir esse cálculo? E aí a gente também tem formas, Regina, que, claro, num caso específico, olhando, mas, por exemplo, tem alternativas no planejamento sucessório que tem sido veiculada e que talvez o seu gerente de banco tenha tentado te vender e você nem ouviu, que eu acho uma alternativa que cabe e comporta em quase todas as famílias hoje, principalmente classe média, é o VGBL, sabe? O que acontece no VGBL, Regina? O VGBL, você institui, escolhe os seus beneficiários. Então, com o falecimento do titular da conta do investimento, automaticamente, quando ele conversa com o gerente do banco, ele institui o beneficiário, ele coloca já os herdeiros. Então, automaticamente, vai ter essa disponibilidade financeira. Porque o que acontece hoje, né, que você me perguntou, o custo, né, do inventário, da sucessão, né? O que acontece hoje? Você tem muito patrimônio em imóveis, né? E não tem a liquidez para pagar esses custos, porque eu tenho custo ou da ação judicial ou da lavratura da escritura do inventário, né? Que aí é de acordo com o valor a ser partilhado. Então, e é um custo representativo que geralmente as famílias não têm a disponibilidade para pagar. Além disso, eu tenho o custo do imposto, que o posto fiscal está lá te pedindo, senão não sai inventário, não sai partilha, né? Então, o VGBL é uma alternativa que eu tenha a liquidez para onerar e arcar com esse processo do inventário, né? Porque, como disse a doutora Paula, às vezes surgem algumas brigas e desavenças entre as famílias, mas, assim, o principal ponto para você custear um inventário é o dinheiro do imposto, é o dinheiro das custas do cartório, sabe, Regina? E para andar, porque senão vai ficar parado e vai incidir a multa, que ninguém quer pagar de 10% depois de 60 dias. A multa é alta.
Então, existem maneiras de organizar, por isso esse planejamento prévio no VGBL. O VGBL é uma alternativa que não depende de advogado, né? Que fica aqui a dica para todos que nos ouvem, nos assistem. É fácil, ela é ágil e ela resolve. O melhor, o que eu gosto da instituição do VGBL com os beneficiários é que ela resolve um problema que na frente a gente vai ter de recolher os custos do cartório, do imposto e de todas as demais, porque assim, custo de funeral, os custos todos. O VGBL dá essa liquidez para os herdeiros. Né? Traduz pra gente o VGBL. É a previdência privada que o gerente do seu banco fica te pedindo para pagar. VGBL é um investimento que toda a carteira de bancos tem. É uma previdência privada que não partilha, ela não participa. Por decisão do STJ, ela não entra nos bens partilhados. Ela automaticamente, ela já repassa para os herdeiros. Com o óbito, você leva o atestado de óbito no seu banco, informa, e aí já é dividido na conta, é respeitada a vontade do detentor, do titular desse investimento, é dividido de acordo com a cota parte da partilha que lhe cabe. Então, por exemplo, eu tenho 4 filhos, eu vou no meu gerente, o gerente todo, ele liga sempre para o VGBL, porque tem algumas vantagens fiscais, além do imposto de renda, ele é um investimento de custo baixo, ele tem cada instituição financeira tem o seu retorno, mas é uma forma do dinheiro líquido fugir do imposto do ITCMD dos 4% e facilitar essa liquidez para que todo mundo tenha disponibilidade financeira, sabe, na hora de custear e de todas as despesas que vão surgir, sabe, de cartórios, de tudo. Tá com uma carinha de quer comentar. Não, a vantagem é que, como a Sabrina disse, esse investimento não vai constar do inventário e os herdeiros já podem mesmo, é uma facilidade, assim. A gente tem muitos casos no escritório que as pessoas se veem diante... É um momento muito delicado, né? Então, assim, se a pessoa já não fez esse planejamento anterior, que é super importante, quando você se vê numa situação dessa, você fala, nossa, mas de onde eu vou tirar dinheiro para pagar isso, isso e isso? Né, sem comprometer qualidade de vida e etc. Então, é importante, né, porque a gente não vai trazer para o inventário o VGBL. Então, as pessoas já recebem, já se organizam. É mais uma forma, né, de reduzir pagamento de imposto e mais uma forma de facilitar esse momento tão difícil. A gente está chegando no finzinho, mas acho que dá tempo de falar sobre doação e testamento rapidinho. Outra forma também, né, do planejamento a gente fazer a doação em vida do bem, tem que respeitar alguns limites do Código Civil, que é não extrapolar os 50%, o ideal, e o testamento é sempre fazer valer a sua vontade, né? O instrumento jurídico do testamento, a ideia do Código Civil, o atual e o anterior, mais que tudo eu tenho aquela neta que eu quero pagar o curso dela na Alemanha. Para isso, o testamento é que você faça valer a sua vontade. Então, são instrumentos que existem à disposição de todo mundo, tanto a doação como o testamento a gente faz no cartório, tem um custo baixo comparado a um custo de inventário, então também é mais uma ferramenta, Regina, para minimizar os custos e antecipar e fazer valer a sua vontade, né? Mais que tudo é fazer valer o desejo do proprietário, do detentor do bem. Então, acho que são mecanismos do direito que a gente tem em mãos, né, que vale ser conhecido, vale aprofundar, vale uma consulta para ver se é o caso ou não, para a gente entender a especificidade do caso, da família. Mas temos instrumentos, sabe, para fazer valer em vida à vontade. Então, se você está aqui, eu quero deixar eu quero dar para ONG de cachorro, sei lá, adoro cachorros, né? Eu quero privilegiar. Então, existem mecanismos de fazer valer a nossa vontade. Só isso aí já vai dar outro programa. É verdade. Eu
quero agradecer a presença das duas doutoras, a doutora Sabrina, a doutora Paula. Para saber outras informações, como é que faz para entrar em contato com vocês? Seu e-mail, pode passar o seu. sms@mda.com.br. E o meu é paula@brblolaw.com.br. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Se vocês curtiram, não deixem de compartilhar. Coloque seu comentário, sua dúvida, que a gente direciona para as doutoras, né? E eu quero agradecer essa equipe de filmagem que está aqui fazendo esse trabalho aqui com a gente. E pedir licença, Deus Pai Todo-Poderoso, para que a gente possa continuar aqui à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau!